o Salmo 91. Eu converti algumas palavras em meu favor. Eu considero esse salmo muito lindo. Também o Salmo 23, o Salmo 1, tem salmos que eu tenho decorado, assim. E quando eu estou, assim, quase vazia, vem as palavras do Senhor na minha mente, no meu coração, e eu recito elas todas até que eu consigo me conectar com o Senhor. E é assim que a vida do crente é entre altos e baixos, né? Então, vamos louvar ao Senhor. Uma canção que engrandece o seu nome. Glória para sempre. A Jesus, o Senhor, ao leão que julgar, a raiz de Davi, que venceu e para brilhar. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. Adorarão e confessarão Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Cristo é poder, transforma-nos, é o Senhor. O Evangelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a seja o Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao leão que julgar, a raiz de Davi, desceu para brilhar. Céus, a terra, o mar, e tudo que neles há. Adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus é poder entre os mortos. Ele é o Senhor. Toda língua se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Louvemos ao Senhor. E
O Salmo 9, capítulo 1, também fala de louvor. E diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Vamos louvar Faz Chover, que é uma canção muito maravilhosa. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, meu Deus. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, e com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Hoje estou tocada no Salmo. E está lá bem mais um Salmo. Salmo 51, 10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Pelo que valorize você é um ser, você é alguém tão importante para mim.
Aí você pode, então, perceber que pra ele é algo importante de você. Por isso, levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Obrigado, Senhor. Santo, 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 santo. Salmo 91, verso 1. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua fidelidade sobre um instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, sobre a harpa com som solene, pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Escuta-me, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração. Toma-me conforme a tua palavra, enche-me até em mim, e ache só a ti. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto. Fecha-me acesso ao eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonha-me, me conhece, quebranta o meu coração. Toma-me conforme a tua palavra, deixe-me até em mim, se ache só a ti. Usa-me, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Fecha-me acesso ao eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. E a minha vida usa-me, Senhor, usa-me. Sonha-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me.
Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer. Essa aqui é a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonha-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, Acho que o Amarildo vai trazer a palavra para a gente agora. Tá ligado aqui, cara? Tá ligado? Boa noite, irmãos. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes de qualquer coisa, vamos orar pelo culto infantil, pelas professoras e pelos alunos. Amém? Justo, faz a oração para nós. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome santo e precioso. Nós podemos estar aqui para te adorar, para te louvar, Senhor. E da mesma forma, nossas crianças têm esse tempo agora de ouvir a tua voz, de aprender da tua palavra, de estudar conceitos do jeitinho deles, na capacidade intelectual deles, nesse momento, Senhor. Abençoa cada um deles, Pai. Abençoa também as professoras que estarão ali ministrando, que o Senhor as use e fale com elas também, da mesma forma, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então eu quero orar, né? Antes de nós começarmos a palavra. Amém? Senhor Deus, nós somos a tua igreja e nos reunimos nesse local, Pai. E queremos te agradecer, Pai, te louvar por tudo que tu tens feito, Pai. Que tu possa estar realmente fazendo em nós e através de nós tudo o que tu queres fazer nessa noite, Pai. Que tu tenha liberdade, Pai, em agir nas nossas vidas e através das nossas vidas para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Estamos estudando Gênesis e hoje nós vamos estudar Gênesis 14. Então, abra sua Bíblia em Gênesis 14, ou ligue a sua Bíblia, né? Para nós podermos estudar. E deixa aberto aí que nós vamos trabalhar hoje Gênesis 14. Amém? Tá. Depois que Abrão e Ló se separaram, lá em Gênesis 13, Ló foi morar perto de Sodoma, tá? Uma região rica, porém espiritualmente corrompida, tá? Não era um bom lugar para se morar, tá? Em Gênesis 14, nós encontramos o quê? O primeiro relato de guerra na Bíblia,
Que agora, né, tinha havido um assassinato, as coisas assim, mas guerra é o primeiro vez que menciona na Bíblia, envolvendo 4 reis poderosos contra 5 reis do Vale do Jordão. No meio desse conflito, estava quem? Ló. E Ló é levado cativo por esse rei. E o que Abraão faz? Com apenas 318 homens, ele corre para resgatar Ló. Amém? Após a vitória, Abraão se encontra com quem? Melquisedeque, o rei de Salém, e o sacerdote do Deus Altíssimo. Primeira vez que a Bíblia fala em Melquisedeque também, tá? E o Melquisedeque abençoa Abraão. Em contraste, né, do outro lado, o rei de Sodoma, o que ele quer? Ele quer oferecer riquezas para Abraão. E Abraão recusa. Ele não queria riqueza. Então, esse capítulo mostra esse contraste entre os dois reinos. O reino dos homens, cheio de ambição, guerra e orgulho, e o reino de Deus, representado por Melquisedeque, onde a fé, dependência e honra a Deus. Então, nós vamos tratar sobre isso, tá? Todos nós, meus irmãos, enfrentamos batalhas, tá? Seja ela, algumas são físicas, emocionais, espirituais, materiais, familiares, profissionais. Então, nós enfrentamos batalhas. Em Gênesis 14, nós aprendemos como um servo de Deus deve lidar com as guerras, com as lutas que se apresentam, com os resgates, com as tentações e vitórias, sem perder a sua fé, seu foco e sua integridade. Então, hoje nós veremos 3 pontos. A fé que age corajosamente, a vitória concedida por Deus e a postura correta depois da vitória. Amém, irmãos? Então, vamos ler o capítulo 14, do 1 ao 16. Eu vou ler, vocês me acompanhem aqui. Eu vou ler a nova tradução na linguagem de hoje, tá? Diz assim: 1. Nesse tempo, Anrafé, o rei de Sinar, Arioque, o rei de Elazar, Quadorlaomer, o rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, esses 4 fizeram guerra contra os seguintes reis: Beira de Sodoma, Bisa de Gomorra, Sinabe de Adma, Semeber de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Kedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Kedorlaomer, os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, e os Uzins em An, na verdade. Os Emins em Saveque, Ataim, e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El Paran, onde começava o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava em Misbate, e eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos, em que havia piche. E quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Mani, e o amorreu. Mani e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão. Quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra. Todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abraão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Amém, irmãos? Não, vou ler até o 16, perdão. Ali Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos. Atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado.
Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Amém, irmãos? Então, Abraão não ficou indiferente ao sofrimento do próximo. Quando Ló é sequestrado, Abraão poderia dizer o quê? Ele escolheu ir para aquele lado. Foi ele que escolheu, foi ele que foi viver naquela região. E poderia ter lavado as mãos, certo? Ele escolheu Sodoma, então ele que se vire, ele que lide com as consequências. Tá? Provavelmente, quem sabe, nós faríamos alguma coisa assim. Mas Abraão, meus irmãos, era um homem de aliança, um homem de fé. Tá? Ele toma 318 servos treinados e vai atrás do exército que humanamente era muito maior. 318 homens de Abraão perseguiram quatro reis com os seus exércitos. Tá? Ele gostava de uma briga e tinha fé, sabia que Deus era com ele. Tá? Então, o que nós aprendemos nessa questão? Que a fé verdadeira, meus irmãos, não é passiva. A fé tem que ser prática. Tá? Abraão, por exemplo, não ficou de braço cruzado vendo o que Deus iria fazer com relação a isso. Ele pegou e fez algo. Foi lá e foi atrás, juntou o seu pessoal e foi atrás. E muitas vezes, meus irmãos, nós vivemos uma fé passiva, esperando o que Deus vai fazer. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de milagre, um Deus de poder. Mas ele nos deixou, como deixou Abraão ali, para tomar posse da terra, para fazer a sua parte. E nós também hoje não somos diferentes. Nós não nos chama para ser o quê? Espectadores. Deus nos chama para ser participantes da sua missão. Muitas vezes nós cruzamos os braços e deixamos as coisas acontecer. Deus é que sabe. Nós precisamos ter um discernimento em saber quando nós devemos nos mexer e quando nós devemos esperar em Deus. Tá? Muitas vezes nós fazemos o contrário, né? Quando Deus manda nós acalmar, nós queremos se mexer. E quando Deus coloca o nosso coração, ou dá a oportunidade de nós praticarmos a nossa fé, nós queremos ficar de braço cruzado. E isso é uma luta, tá? Não escolhemos amar e ajudar apenas aqueles que nós conhecemos. Não devemos escolher amar e ajudar apenas aqueles que nos amam. Não devemos escolher amar e ajudar somente aqueles que nos interessam. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. Ló não era tão inimigo assim, mas era alguém que causou um certo desconforto. Tá? E Abraão não perdeu tempo. Então, meus irmãos, nós somos chamados a amar a todos. Como é que a Bíblia diz? Jesus Cristo falou para nós. O maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? A gente aprende lá na parábola do bom samaritano. O próximo é todo aquele que está ao nosso alcance. Independente se nós gostamos, se nós não gostamos, se eles são da nossa igreja, se eles são da nossa família ou não, se eles são ímpios, se eles são salvos, nós devemos amar o próximo. E isso Abraão deixou para nós aqui como ensinamento. Nós devemos realmente nos esforçar pelos outros. Não só aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que são do nosso agrado, ou aqueles que confessam a mesma fé. Deus nos chamou para fazer a diferença nesse mundo. E por isso nós precisamos realmente agir em favor do outro, em oração, em atitude, em amor, todas as áreas. Para nós é fácil amar, corresponder a uma pessoa que nós gostamos, da nossa família, da nossa igreja, do nosso meio. Mas aquele que não nos agrada, ou aquele que por acaso nos feriu, nos magoou, será que nós temos o mesmo empenho? Abraão nos mostra que ele tinha isso, ele entendia isso, a fé dele era prática. A pergunta para nós é: quem em sua vida precisa ser resgatado? Quem que você conhece que precisa ser resgatado? Às vezes alguém de perto, às vezes alguém da família, às vezes é alguém
do nosso meio social, da nossa rua, do nosso bairro, do nosso trabalho. Ei, nós conhecemos muitas pessoas que precisam ser resgatadas, que estão sofrendo na mão do inimigo. E a nossa fé não pode ser uma fé morta, tem que ser uma fé prática. Por isso que o livro de Tiago confronta tanto a gente. E as pessoas, quando leem o livro de Tiago, estou falando de Gênesis, vamos falar de Tiago, de uma maneira errada, eles entendem que as obras, quem faz obras, é bem visto por Deus. E, na verdade, o que o Tiago quer nos ensinar é o seguinte: as obras, as boas obras, são consequências de quem tem um relacionamento com Deus. Então, como eu tenho um relacionamento com Deus, eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Eu preciso interceder, eu preciso orar, eu preciso lutar, ajudar, fazer alguma coisa de prático também. Porque isso é consequência de um homem, de uma mulher, de uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. Abraão estava aprendendo, ou tinha aprendido a ter um relacionamento com Deus. E por isso ele foi lá resgatar Ló. Em desvantagem numérica, mas em poderio maior, porque Deus estava com ele. Homens e mulheres de Deus não abandonam quem Deus ama. E a pergunta para nós é: quem Deus ama? João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou, graças a Deus por isso. Deus ama os nossos familiares, ama os nossos queridos, mas também ama as pessoas que estão vivendo no pecado hoje. As pessoas estão fazendo coisas erradas. Pessoas que às vezes estão falando mal de nós. Pessoas que estão nos criticando, nos prejudicando. A questão é que Deus ama ele. E quem sabe, né, nós deveríamos amar essa pessoa. Não porque ela, aos nossos olhos, mereça, mas porque Deus ama. E porque Deus ama, eu também amo, porque eu sou filho dele. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos entender essas coisas. Senão a gente acha lindo Abraão ir lá resgatar Ló, mas nós não aprendemos nada com isso e não praticamos. Amém? Outro item. A vitória vem de Deus. Vamos ler 14, do 17 ao 20? Vamos lá. Melquisedeque abençoa Abraão. Depois de haver derrotado Kedorlaomer, meu Deus, podia arrumar um rei mais íntimo, né, que pudesse chamar só de Kedor, uma coisa parecida, né? E os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Eu estou até o 20, né? Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª de tudo que havia trazido de volta. Meus irmãos, quando Abraão retorna, aparece uma figura misteriosa, vamos dizer assim, né? E impressionante. Melquisedeque, rei de Salém, que seria a futura Jerusalém, tá? E sacerdote do Deus Altíssimo. Parecia uma pessoa que não estava nesse contexto. Rei de Salém. Tá? Então, ele veio e ele diz assim, ó, que o Deus Altíssimo que criou o céu e a terra abençoe Abraão. E que seja bendito o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Melquisedeque lembra Abraão de algo fundamental, que é a vitória que ele recebeu, que ele conquistou, foi dada por Deus. Não por ele mesmo. E Abraão responde com adoração, dando dízimo de tudo que ele tinha conquistado. Meus irmãos, a vitória vem do Senhor. Nós precisamos entender isso. Seja em qual área que for. Não importa se é no trabalho, na saúde, nas finanças, na família ou espiritualmente, a vitória é do Senhor. Quando nós queremos trazer a vitória, a honra
para nós mesmos, nós não estamos debaixo da bênção de Deus. Se nós não entendermos essas coisas, nós vivemos a vida lutando para conquistar, e quando conquistamos, não glorificamos a Deus com isso. Abraão podia ter olhado e disse, eu venci aqueles 4 reis com 318 homens. Pô, eu sou um cara bom, guerreiro. Não. Ele deu a vitória, considerou a vitória Deus. Tá? O dízimo aqui, meus irmãos, aparece antes da lei. Antes de Moisés. Tá? Ele vai lá e dá 10% para Melquisedeque. Né? Mostrando que ofertar é um ato voluntário de gratidão. E aí nós precisamos entender certas coisas na nossa vida, meus irmãos. Por quê? Porque muitas vezes nós ofertamos, ou damos o dízimo, né? Por quê? Porque o pastor pede, porque a igreja ensina, porque eu tenho medo que se eu não der o dízimo, Deus não vai me abençoar, entende? Ou se eu não ofertar, Deus não vai me abençoar. Meus irmãos, o que Abraão deu, tá? Era um ato voluntário de gratidão. De gratidão. Se eu não entender isso, eu estou fazendo a coisa certa pela motivação errada. Não tem valor. Não tem. Vocês lembram daquela passagem quando Jesus estava no templo, lá na caixa das ofertas, e vinha o pessoal e depositava a oferta, e veio uma senhorinha, uma velhinha, que devia ter uns 85 anos, quem sabe, entendeu? Colocou 2 moedinhas. 2 moedinhas era algo insignificante, sei lá, uns R$2 hoje, eu não posso nem dizer, não tenho como ver isso, sei lá, R$10. E antes disso, tinha gente colocado muito dinheiro. E aí Deus disse assim, essa fez o que é certo. Essa deu mais do que todos. Os discípulos, quem sabe, não entenderam, né? Mas ela deu 2 moedinhas, senhor. Porque ela deu o que ela tinha. Todos os outros deu o que sobrou. Já viu que, às vezes, nós congregamos na igreja e nós queremos fazer a obra do Senhor e nós queremos investir na obra, mas, às vezes, nós não damos por algum bom motivo, nós nos sentimos culpados. Tá. Às vezes, nós não damos o que poderíamos dar, sabe? E nós nos sentimos assim, mas eu dei pelo menos isso. É algo diferente que nós precisamos entender, irmãos. Eu dou para louvar a Deus. Eu dou para glorificar a Deus. É consequência daquilo que Deus está fazendo. Deixa eu esmiuçar um negócio rapidinho. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, nossos desejos, nossos sonhos, desejo de casa, de carro, disso, daquilo, profissão, trabalho, certo? Certo? Tá bom, né? Alguns querem viajar para Disneyland, outros querem isso, querem aquilo. No momento de crise, de doença, de enfermidade, o que tem valor realmente? No doença, você sabe assim, não sei se alguém já levou um susto, né? O que realmente tem valor? A saúde. O resto já ficou para trás. Já ficou para trás. Por quê? Porque se não tiver essa saúde, se não tiver essa vida, nada tem valor. Nem casa, nem carro, nem sonho, nem Disneylândia, nem isso, nem aquilo, nem posição, nem ministério, nem nada. Aí as coisas se colocam no seu devido valor. Amém? Amém. Nós também devemos viver dessa maneira. Entender que tudo que eu tenho, que eu recebo, tudo que eu sou, eu tenho que agradecer a Deus. Porque se eu não tiver Ele na minha vida, nada disso tem valor. E às vezes nós damos valor para certas coisas. Entende? Nós precisamos buscar esse entendimento. Porque esse entendimento só Cristo, só o Espírito Santo pode nos dar. Porque senão nós vivemos só uma vida religiosa. E isso não agrada. É como eu sempre digo, às vezes nós viemos para o culto, mas só viemos. Não desfrutamos, não aproveitamos, não recebemos o que poderíamos ter recebido por causa do nosso coração.
E às vezes também não viemos por outras questões e também deixamos de desfrutar. O que nós precisamos entender é fazer as coisas certas, pela motivação, pelo motivo certo, para que realmente Deus seja glorificado. Amém? Então, irmãos, é isso que é Abraão. Depois das nossas vitórias, depois das minhas vitórias, das nossas vitórias, nós temos reconhecido Deus como autor delas. Será que nós temos feito isso? Ou nós achamos que as coisas acontecem porque nós somos bons? As coisas acontecem por nossa própria força. Se Deus resolver tirar a presença dele de nós, não dá nada. Não estou nem falando da vida. Estou falando da presença dele de nós. Nada disso tem valor. Deus nos deu a oportunidade de desfrutar, de aproveitar, de fazer. Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos dar o crédito a quem é devido. É a mesma coisa quem escreve, quem faz trabalhos em faculdade, por exemplo, ele precisa sempre dar a referência de quem ele pegou aquele material. Sabia disso? Porque senão é crime. Se tu for fazer um TCC, quem fez a faculdade vai estar pensando em fazer, e colocar um monte de ideia legal e não colocar os créditos, eles não te aprovam, não validam aquilo. É a mesma coisa na nossa vida. Então, meus irmãos, não é porque nós somos bons. Se nós temos algo de bom, é porque Deus nos alcançou. E Deus tem nos dado. Às vezes até para passar por dificuldades. Nós precisamos louvar a Deus. Por quê? Porque Ele tem nos dado força para passar por essas lutas. Se nós não entendermos isso, nós vamos lutar, e quem sabe não vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós e por nós. Amém, irmãos? Outro item, integridade que honra a Deus. Gênesis 14, do 21 ao 24. Diz assim a palavra de Deus. 14, do 21 ao 24. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Mãe, podem ficar com a parte deles. Meus irmãos, integridade que honra a Deus. O rei de Sodoma oferece riquezas a Abraão. Fique com os bens para vocês, eu quero só as pessoas. Certo? Provavelmente era um costume da época. O vencedor tinha direito aos despojos. Mas Abraão não confiava em homens, confiava em Deus. Mas Abraão diz: não quero nada para que você não diga, enriqueci Abraão. Abraão recusa qualquer aparência do ganho ilícito. Meus irmãos, Deus tinha prometido para Abraão que ele seria um homem rico, poderoso, que o mundo todo acabaria sendo abençoado através da sua descendência. Para que ele ia querer pegar alguma coisa de alguém? Ainda mais de um povo, daquele tipo de povo. O que nós aprendemos? A maior tentação depois da vitória é a glória própria. Sabia disso? Sabiam? E isso é uma tentação que acontece direto nas nossas vidas. Às vezes acontece algo, ou Deus nos usa para fazer algo, ou para construir algo, ou para ganhar algo. E nós, não nos deixamos levar pela tentação da glória própria. O que é? Eu tenho porque eu lutei, porque eu trabalhei, porque eu estudei, porque eu orei, porque eu busquei de Deus, porque, sabe? E aí, a glória vem para quem? Para mim, para nós. Nós precisamos saber que tudo
Mesmo que você trabalhou, mesmo que você estudou, mesmo que você orou, mesmo que você fez, mesmo que você construiu, a honra e glória tem que ser dado a Deus. A Deus. Porque se Deus não está conosco, ou se Deus resolve tirar, acabou. Acabou. E isso é uma tentação, irmãos. Até no meio da igreja. Que muitas vezes tu vai fazer alguma coisa, né? Faz alguma coisa para alguém, com boa intenção, até e daqui a pouco a pessoa é abençoada, isso, aquilo, e você se acha no direito de dizer, fui eu. Tu esqueceu que foi Deus que te deu a oportunidade, foi Deus que te deu a habilidade, foi Deus que te deu vida, foi Deus que te deu força. Se tu trabalhou é porque Deus estava ali te dando força. Se tu estudou é porque Deus estava ali te dando capacidade. Se tu orou é porque Deus tocou no teu coração e colocou desejo e força para orar. E se tu fez, é porque Deus está. Se tu entender isso, meus irmãos, tu vai ser usado por Deus e Ele vai ser glorificado. E se não entender isso, você não vai desfrutar daquilo que poderia desfrutar. E muitas vezes nós usamos isso com relação ao próximo. Sabe aquela primeira parte de lutar pelo outro? O cara não quer trabalhar, que vá se lascar. O cara não quer buscar de Deus, ou quer orar. Ei, se tu ora, se tu busca, se tu constrói, se tu estuda, se tu está conseguindo, é porque Deus está contigo. Deus está contigo. E nós precisamos entender isso. Lembra de Paulo? A minha graça te basta? Paulo queria ser curado, ele não sabe se era curado, queria se livrar daquele espinho. Mas ele precisava, quem sabe, de mais graça de Deus para suportar o espinho, do que, quem sabe, para Deus tirar. A gente entende assim, se Deus tirasse o espinho na carne de Paulo, né? Glória a Deus. Porque ele tirou, curou, libertou, sei lá o que Deus ia fazer com ele. Agora, nós precisamos entender que para andar ainda, continuar servindo a Deus, buscando a Deus, ser uma ferramenta do Deus, com o espinho, precisava de muito mais graça de Deus, de muito mais amor, de muito mais poder. Então, nós precisamos entender isso. Fugir da glória própria. Integridade vale mais do que riqueza. Meus irmãos, com Deus não se barganha, com Deus não tem jeitinho, com Deus não dá para fazer de qualquer maneira. Deus olha o coração e vê o nosso coração. Não tem para Deus aparecer na foto, né? Eu saí, eu fiz. Deus sabe. E para Deus, integridade tem muito mais valor do que qualquer riqueza, do que qualquer obra. Ananias e Safira no livro de Atos. Todo mundo estava vendendo, né, as coisas que tinham para dar para ajudar. Ananias e Safira, vamos dar o quê? Vamos fazer fazer uma média. Vendemos a nossa terra e vamos lá, damos só metade. Certo? E beleza. Quando fizeram isso, primeiro morreu Ananias, depois morreu Safira. Meus irmãos, a Bíblia diz, o dinheiro era deles. O terreno era deles. Eles não precisavam fazer. Se eles ficassem, Deus não ia castigar eles, nada. Era deles. Mas o que eles fizeram? Vamos passar a perna. Vamos dar um jeitinho, vamos sair bem na foto e ainda vamos guardar o nosso pezinho de meia. Deus é um Deus que exige de nós integridade. Isso custou caro para eles, mas serve de alerta para nós. Entende? Eles não precisavam fazer. Sabe, lembra que a palavra fala sobre voto de tolos? Se for fazer um voto, não faça voto de tolo, porque Deus não se agrada disso. Isso serve para nós também hoje. Então, a integridade vale muito mais do que riqueza, do que bens, do que qualquer outra coisa, aos olhos de Deus. E quem é que nós queremos agradar? A Deus. Eu posso agradar o Gilson? Posso fazer uma média com o Gilson? Mas só Deus sabe como é que é esse relacionamento.
Eu posso vir aqui na igreja, pregar e não sei o que, isso, aquilo. Mas só Deus sabe. E com Deus, ele olha na integração. Abraão não queria crédito humano. Queria que todos vissem o poder de Deus. Meus irmãos, Abraão estava ali para glorificar a Deus. Por isso que ele não aceitou o que o rei de Sodoma deu para ele. Porque isso não ia glorificar a Deus. Depois o rei diria, quem sabe, alguns anos depois, Abraão é rico, porque eu ajudei ele no começo. Não. Abraão recebeu uma promessa de Deus. E Deus é que deveria receber o crédito. Então, toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser dado a Deus. Todos vissem o poder de Deus. E nós, meus irmãos, nós também fomos chamados para glorificar e que todos olhem para nós e vejam o poder de Deus. Ah, é? Será que as pessoas vão olhar para mim e vão ver o poder de Deus? Meus irmãos, a nossa vida deve glorificar a Deus. Nós olhamos para trás, né? Eu gosto de ver a Laíde falar, né? Porque ela fala que há 50 anos atrás, né? 50 anos é um tempo de caminhada, né? 50 anos atrás, eu era assim, assado, e fazia isso, as coisas. Ela tem umas histórias de família, né? Entendeu? Fazia assim. Mas um dia, Deus tocou e foi mudando e foi transformando. As pessoas que conhecem ela há mais tempo do que eu até, viram o que Deus fez e está fazendo na vida dela. Hã? Às vezes a gente pensa, porque Abraão ganhou a guerra, não. Porque Abraão lutou contra 4 reis e venceu. Não. A vida de Abraão glorificava a Deus, apesar das falhas que a gente já viu. E a nossa vida precisa glorificar, para que todos possam ver o poder de Deus. O poder de Deus. E muitas vezes nós, como igreja, entendemos errado. Nós achamos que o poder de Deus é mandar fogo, som. Poder? Pode ser. Mas o verdadeiro poder é o poder que transforma a vida de um ímpio, de um pecador, num adorador. Numa vida que glorifica a Deus, apesar das lutas, apesar de todas as dificuldades, apesar dos nossos próprios erros. Esse Abraão, que hoje estava glorificando a Deus ali, um pouco tempo atrás tinha ido para o Egito e mentido. Mas Deus não falha. Deus não erra. Então, Abraão nesse momento não queria crédito humano. Ele queria glorificar a Deus, mostrar o poder de Deus. E a nossa vida deve mostrar esse poder. Não, às vezes, falando, só falando, vamos dizer então. Vivendo. E se você for uma pessoa que construiu grandes coisas, ganhou muitas vidas, construiu um império, que seja para glorificar a Deus. Porque senão não serve para nada. Para nada. Meus irmãos, há ofertas que parecem boas, mas vêm do rei de Sodoma. As nossas vidas, nós como homens e mulheres de Deus, todos os dias, ou várias vezes, nós recebemos propostas e nós precisamos avaliar. De onde vem essa proposta? A proposta de Deus para Abraão é sair do meio da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Que eu te constituirei uma nação. Tua descendência será tremenda. A proposta dos homens é, pode levar essa riqueza para ti. Pode levar essa riqueza para ti. E isso não acaba bem. Meus irmãos, são atalhos, compromissos duvidosos, alianças com pessoas sem princípios. Pessoas sem princípios. Abraão e o rei de Sodoma não tinham a mesma visão. Não tinham o mesmo objetivo. Ele não queria nada com isso. Pode levar, só comida que os meus homens comeram. Nós também, meus irmãos, nós não temos que ter nada com essas duas coisas que são do homem, da carne e do maligno. Nós somos chamados a viver no meio desse mundo. Esse mundo maligno. Mas não para viver como ele. Não para viver com o mesmo objetivo deles, para ser diferente.
Não dá para nós fazer o clube, fechar aqui, vamos ficar aqui. Porque aqui só tem os lavados, os remidos. Não. Nós temos que fazer a diferença lá fora. O que não dá é para nós viver em julgo desigual. Abraão tinha uma visão, um projeto, um plano de Deus. O rei de Sodoma tinha os planos deles, o projeto desse mundo. Tanto que mais na frente nós vamos ver, Sodoma vai ser destruído por causa do pecado que tinha lá. Nós também, meus irmãos. Nós estamos o dia inteiro com os ímpios, certo? Nós temos que fazer a diferença, mas nós não podemos nos moldar com eles. Nós não podemos aceitar as propostas deles. Porque as propostas deles agradam a carne. E às vezes agradam a gente. Parece coisa boa para nós. Mas nós precisamos fazer uma avaliação para ver se realmente isso não vai nos afastar do tirar de Deus. Abraão poderia ter pego. Era até um direito dele da época. Mas ele não quis. Porque ele queria que Deus fosse glorificado. Pessoas de Deus escolhem a integridade, não a conveniência. Não a conveniência. Uma época nós assistíamos aqueles filmes, né? Deixados para trás. Outro, como é que é? Desafiando os Gigantes. Filmes legais que tem aí, né? E tinha um que era Homens de Honra, né? Que o cara lá precisando desesperadamente do emprego, né? Arrumou um emprego, depois passou uns dias, trabalhava direitinho, veio o chefe e diz assim, ó, nós queremos te promover. Nós precisamos de uma vaga lá no, não sei se é no almoxarifado, onde é que era. Mas, para fazer isso, tu precisa desviar umas coisas para nós. No filme era assim. Vai para casa e pensa e volta. Ele foi para casa, compartilhou com a mulher, e a mulher disse, não, aceita. Né? Aceita só, é o próprio chefe que está dizendo. Aceita. Tu não pode perder esse emprego. Se tu disser não, tu vai para a rua. Porque eles vão... Ele orou lá, né, no filme, ele orou tudo e vai lá e disse para o cara que ele não ia. Ele não aceitava, ele agradecia, mas ele não aceitava a promoção. Porque ele não poderia fazer isso. Daí no filme o cara disse o quê para ele? Parabéns, é um tipo de homem que nem esse que nós estamos procurando. Do filme é o único que foi lá e disse não. É o filme. Mas quantas propostas vêm para nós, meus irmãos, que não glorificam a Deus? E a nós, às vezes, por conveniência, por medo de se posicionar, dizemos sim. Mesmo sabendo que é errado. Mesmo sabendo que isso não agrada a Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa ser de Deus em todas as horas. Não só na igreja. Não só. Situações não faltam para nos desviar daquilo que é correto. Abraão queria glorificar a Deus. Então, nós, como filhos de Deus, servos de Deus, nós devemos dar valor à integridade e não à conveniência. Porque a conveniência agrada a carne e pode nos afastar de Deus. Amém, irmãos? Amém. Gênesis 14 nos ensina 3 posturas essenciais para quem deseja viver pela fé. Vamos lá. Coragem para agir. A fé tem que ser ativa. Fé passiva não dá em nada. Então, fé ativa. Gratidão pela vitória. Reconhecer que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo para a honra e glória de Deus. Senão, não bate. E outra coisa, integridade depois da vitória. Não aceitar atalhos. Não buscar glória humana. Meus irmãos, o atalho mata. O atalho nos afasta de Deus. Eu gosto de falar do Peregrino, é um livro antigo, não sei se todo mundo já leu, mas quem não leu, leia. Cada vez que o cristão saía para pegar um atalho para ir em algum lugar, ele quase morria. Era armadilha, era Satanás querendo roubar ele, era afastando ele do caminho certo. Nós não fomos chamados para pegar atalhos. Nós fomos chamados para andar no caminho estreito. É por aqui.
E a palavra diz que quando nós andássemos pelo caminho, o Espírito Santo de Deus, quando a gente se afastasse, nos orientaria. O caminho é por aqui. O caminho, meus irmãos, é por aqui. Então, vamos reconhecer, vamos ter integridade. Assim como Abraão, nós somos chamados a viver como povo da aliança, que luta, que vence, que honra ao Deus Altíssimo. Nós somos esse povo. Não é mais Israel. Não é mais a descendência, vamos dizer, física de Abraão. Somos nós. Nós somos chamados, fomos chamados para isso. Lutas todos temos, de vários tipos. Dá para escolher. Né? Tem a luta difícil, tem a luta grande, tem a luta medonha, tem a luta que eu não sei se eu escapo dessa, mas nós somos chamados para isso. Mas nós precisamos vencer e glorificar a Deus. Hoje Deus nos chama, meus irmãos, como igreja, como indivíduos, para 3 decisões. Agir em favor de alguém que precisa de socorro. Agir em favor de alguém que precisa de socorro. Se você não tiver ninguém que precisa de socorro, que você conheça ou saiba, fala comigo que arranje umas 3 para ti. Ou mais até. Então, nós somos chamados a agir em nome de alguém que precisa de socorro. Socorro espiritual, socorro físico, emocional, material, às vezes. Deus tem os seus meios. Deus tem os seus meios. Entregar a Deus toda a glória pelas vitórias que nós recebemos. Sabe qual é o que a gente faz muitas vezes? Eu nem tenho que testemunhar. Isso aí eu falei esses dias sobre isso, né? Eu nem tenho, sabe? Meus irmãos, você não sabe que as pessoas estão olhando para ti. Você acha que você não é bem financeiramente, materialmente? Olhe para baixo que você vai ver muitas pessoas com muito mais dificuldades que você. Você acha que você não é bem familiarmente, que família tem problema? Olhe para as outras famílias que estão passando por lutas que tu não teria condições de suportar. Interceda para essas vidas. Eu espiritualmente, sabe? Não, isso é coisa para o outro, para a irmã, para o irmão. Você já tem a maior bênção que um homem, que uma mulher pode receber, que é a salvação em Cristo Jesus. Você é um homem, um profeta, uma mulher, uma profetisa, boca de Deus, ferramenta do Senhor. Valorize, interceda pelos outros, lute pelos outros. Não deixe de lutar por você mesmo, né? Mas eu estou dizendo, o que o Abraão nos ensina com essa passagem é o quê? Vá lutar, vá buscar alguém que precise de socorro. Entregue a Deus toda a honra pelas vitórias que você recebeu. Já falei, já estou repetindo já. Entendeu? Louve a Deus. Amanhã de manhã, se Deus permitir, todos nós vamos abrir os olhos. Alguns 5 da manhã, alguns 6, alguns 7, alguns 8. Pode ser que alguns 4. Mas na hora que abrir os olhos, glorifique a Deus. Porque Deus está te dando mais um dia de vida. Mais um dia na presença dEle. Mais um dia. Então, entregue. As coisas são simples. Já viu que as coisas que têm valor, elas geralmente são simples? Então, glorifique a Deus. E por último, rejeite qualquer proposta que comprometa a sua integridade espiritual. Qualquer atalho. Rejeite isso. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não importa quem você é. Não importa o que você é. Não importa o quanto você consiga se justificar. O que é errado, é errado. O que é pecado. Não pode pintar da cor do que você quiser. Pode justificar de todas as maneiras que você quiser. Pecado continua a ser pecado. Bênção continua sendo bênção. Deus continua sendo Deus. Então, meus irmãos, rejeite qualquer proposta. Não se venda por qualquer proposta. E isso vai desde dinheiro até relacionamentos, vida, maneira de viver.
todas essas coisas. Porque Satanás está aí, meus irmãos, oferecendo, jogando para quem quer pegar. Entendeu? Quem quer. E nós precisamos ser astutos. A Bíblia diz que nós precisamos ser simples como as pombas e astutos como a serpente. Então, não se venda, não aceite proposta que comprometa a sua integridade espiritual. E muitas vezes, meus irmãos, nós recebemos propostas de pessoas, de situações, de movimentos. Quando estamos sozinhos, cuidado, rejeite, tá? Que o Senhor possa nos dar coragem, a coragem de Abraão, a fé de Melquisedeque e a integridade dos servos de Deus. Melquisedeque, a gente vai ler lá em Hebreus 7, ele tipifica o Jesus Cristo. Ele apareceu ali, não estava na Bíblia e realmente surgiu e glorificou a Deus e Abraão deu. Então ele tem um tipo, né, que tipifica Jesus Cristo. E Abraão entendeu isso e deu dízimo para ele, deu oferta para ele. Então, meus irmãos, que nós tenhamos essa coragem, que nós tenhamos a fé para realmente servir a Deus com integridade. E como consequência disso, abençoar muitas vidas. O que nós precisamos entender é que aquilo que Deus prometeu para Abraão há 4.000 anos atrás, nós estamos desfrutando hoje. Sabiam disso? Nós não somos descendentes, não sei se tem algum judeu aqui, mas nós não somos descendentes físicos, biológicos de Abraão. Mas nós somos descendentes porque nós somos adotados por Cristo Jesus. E nosso papel é esse agora. É tocar o mundo, é fazer a diferença, é glorificar a Deus. Como Abraão fez há 4.000 anos atrás. Acho que é mais ou menos esse período. Então, meus irmãos, agora é a nossa vez. Que nós possamos olhar para trás, olhar para a história de Abraão, olhar o capítulo 14, né, e entender que é a nossa vez agora. Não importa quem você seja. Não importa. Não importa o tamanho da luta que você está passando. Não importa as decisões que você vai ter que tomar. Deus é conosco. O que nós precisamos é ter um coração ensinável, humilde, para glorificar a Deus e entender essas coisas. Nada do que Sodoma nos oferece realmente traz vida. Traz destruição e morte. Então, nós não queremos nada disso. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, vamos agradecer. Feche seus olhos, né? Feche seus olhos, por favor. Vocês aí do YouTube não precisam fechar, senão, né? E veja. Veja que pessoas que você precisa resgatar. Que situações que vocês precisam resgatar. Que situações em áreas da sua vida vocês precisam aprender a glorificar a Deus. A entender que Ele é o Senhor. Que Ele é o provedor. E Ele merece toda a honra, toda a glória. Em que áreas da sua vida em que você está abrindo portas, brechas, que está afetando a sua integridade. E se você fazer essa análise, quem sabe, você vai sair daqui hoje, amanhã e depois mais fortalecido. Mais perto de Deus. Senhor Deus, nós somos a Tua igreja, Pai. E estamos aqui, Senhor, e pedimos, fala conosco, Senhor. Nós queremos realmente ser ferramenta nas Tuas mãos, Pai. Alcançar, Pai, os carentes, alcançar aqueles que necessitam, Pai, de nós. A realmente também glorificar o Teu nome, Senhor. Exaltar o Teu nome em tudo aquilo que fizemos, Pai. Também, Senhor, ser íntegros diante de Ti, Senhor. Para que Tu possa olhar para nós e ver que realmente somos Teus filhos, somos Teus servos, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Nos ajuda, às vezes, na nossa comunidade, Pai, na nossa preguiça, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na nossa incapacidade, Pai. No nosso coração endurecido, Pai. Para que nós possamos verdadeiramente ser essas pessoas, Pai. Ser a igreja que Tu quer que sejamos, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Perdoa-nos, Pai. Por muitas vezes nós sermos egoístas. Por muitas vezes nós queremos trazer a honra para nós mesmos, Senhor. E por muitas vezes nós deixarmos de ser íntegros e nos desviar, Pai,
daquele propósito que tu tem, do chamado que tu tem, Senhor. Nos perdoa, nos lava, nos purifica, nos ajuda, Senhor, a caminhar, Pai, na tua presença, Pai, e ser visto por ti, Senhor, e agradar, Senhor, a tua presença, Senhor. Tudo aquilo que fizermos, Pai, que nós possamos honrar e glorificar o teu nome. Perdoa as vezes que falhamos, Senhor. Perdoa as vezes que pecamos, Senhor. Que o teu Espírito possa estar ministrando o nosso coração e nos ajudando, Pai, ser a igreja que tu chamasse para essa geração, para essa época, nesse local e nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Que o capítulo 14 de Gênesis, que a história de Abraão, nos ensine isso, tá? Amém, irmãos? Isso, o aviso? Mostra? Também? Orações, né, para as pessoas. Irmãos, a nossa agenda da semana é terça-feira, temos grupo de oração aqui às 20 horas. Quinta-feira, grupo familiar, que acho que a semana vai ser lá na Ângela. Entendeu? E sexta-feira, ensaio, né? Estamos judiando do Ricardo. Né, Ricardo? Mas tudo bem, Deus vai dar força, irmão. Confie, depois dê honra para ele, que tu vai ver como vai ficar bom esse negócio. Entendeu? Sexta-feira, ensaio, e domingo, se Deus permitir, estaremos todos aqui novamente como igreja, reunidos para glorificar a Deus. Não esqueçam de orar pelos enfermos, né? Nós temos a Laíris, que está internada, a dona Neuzi, que ainda está internada, tem a Margaret, que está se recuperando, tem o Nonato, que vai fazer uns tratamentos ainda, tinha mais umas pessoas. Todos aqueles que vocês lembrar, que eu esqueço agora, sabem, mas lembrem, orem, isso é importante, tá? Orem por aqueles que estão doentes, aqueles que estão precisando de emprego, aqueles que estão precisando de direção, que nós possamos ser realmente práticos nisso. Diane? Se quiser botar já atuando essa semana, a Lai seria bom lá fazer uma companhia, ou pelo menos uma visita para ela. Amém? Vamos lá, pessoal. Está falando para mim? Não, para quem puder das mulheres. Né? Sim. Mas eu não vou. Eu vou ficar com ela na cruz. Beleza. Entendeu? Vamos lá, meus irmãos. Os irmãos precisam ser alcançados. Cada um na sua limitação. Não se sintam obrigados, mas coloquem, né? Quem sabe, pode ser, Senhor. Amém? Vamos orar para ficar a Deus? Senhor Deus, nós somos a tua igreja e queremos te agradecer. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu carinho, pela tua fidelidade. Obrigado por cada vida, por cada família aqui representada, Senhor. Obrigado também por aqueles que estão nos vendo pelo YouTube, Senhor. Por aqueles que por algum motivo não puderam vir, Senhor. Que tu esteja derramando da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder, Pai. Muito obrigado por essa noite, Pai. Que tu possa nos levar em paz e segurança, nos dar uma semana abençoada, Senhor. E que nós possamos, nas nossas atitudes, Pai, no nosso relacionamento contigo, com os irmãos, com as pessoas, exaltar e glorificar o teu nome, Pai. Leva-nos em paz e segurança, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos?